Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Olá, Alex. Olá, João Fernandes. Bom dia, caros ouvintes do Santa Cruz 98 FM. Eu sou Juliana Campelo, fisioterapeuta materno-infantil e fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre assoalho pélvico e as necessidades de se fortalecer, de se compreender sobre esse assoalho pélvico para gestantes. Então, o que seria o assoalho pélvico, João e Alex? Assoalho pélvico nada mais é do que um grupo de músculos que tem funções específicas tanto para a mulher quanto para o homem. E uma das principais funções é a de sustentação. Por isso que eles ficam nessa região de fundo, nessa região de solo, e leva esse nome de assoalho, certo? Para a mulher, ele tem mais funções do que para o homem, já que a mulher engravida, o seu útero cresce e esse assoalho pélvico vai precisar sustentar esse aumento de peso por 9 meses ou 42 semanas. As 3 principais funções desses músculos para a mulher, já que a gente vai focar hoje a fala para ela, é sustentação de órgãos pélvicos, que na mulher é útero, reto e bexiga. Quando esse assoalho está fraco, a mulher começa a dar sinais de prolapso de órgão pélvico, pode dar sinais de prolapso de órgão pélvico, que nada mais é do que descida de um desses 3 órgãos. Para algumas mulheres, elas conhecem essa palavra de prolapso como a necessidade de cirurgia de suspensão de bexiga, né? Ou a perinoplastia. Outra função que esse assoalho pélvico vai ter para a mulher é a de contenção urinária ou contenção de fezes, né? E quando esse músculo está fraco, ela vai começar a dar sinais de fraqueza na sustentação desse xixi, né? Então ela pode começar a perder xixi em situações de espirro, tosse, riso, vômito e etc. Ou durante atividades físicas como caminhada, crossfit, academia e etc. Então, outra função desse músculo seria a função sexual. Tanto o homem quanto a mulher, eles vão ter respostas de prazer através da contração e do relaxamento dessas musculaturas do assoalho pélvico. Então, eu dei uma geral aqui, uma pincelada geral sobre as 3 principais funções dessa musculatura para a mulher. E qual seria a importância dela numa gestação? Essa musculatura, até a gestação, ninguém se lembra dela, ninguém sabe que necessita fortalecer ela. Por quê? Porque, teoricamente, para a maioria das mulheres, ela não vai estar dando sinal de fraqueza até uma gestação. Por quê? A fraqueza dessa musculatura ela vai se dar através de aumento de pressão nessa área do assoalho pélvico, certo? Então, quando a mulher aumenta de peso, quando a mulher aumenta muito o que a gente chama de pressão intraabdominal, ela vai agredir essa região perineal e se ela estiver fraca, vai aparecer os sinais de fraqueza que eu comentei anterior, certo? E quando principalmente esse sinal de fraqueza surge? A mulher normalmente aumenta muito de peso quando engravida, pois seu útero ela sai da região pélvica e vai mais um pouco para a região abdominal e a região pélvica, certo? Então, quando ela engravida, que esse útero cresce, existe uma pressão muito grande nesse assoalho pélvico, certo? E essa pressão somada à compressão que existe na bexiga, porque a bexiga mudou de lugar e esse útero está comprimindo a bexiga, vai surgir sinais como, por exemplo, perda de xixi durante a gestação. Um dos principais motivos de se fortalecer essa região perineal é justamente para tratar ou prevenir que surja essa incontinência urinária durante a gestação, certo? Ela pode surgir no início da gestação por causa de alterações hormonais, porque a mulher ainda não ganhou peso nessa fase, e pode surgir também no final da gestação por causa justamente do que eu falei, aumento de peso, útero gravídico, então muita pressão no assoalho pélvico, ele fraco, pode não aguentar. É normal isso acontecer na gestação? Não. Não é normal. As pessoas confundem a palavra normal com comum. É comum acontecer na gestação por causa desse fator que eu falei. Mas o normal é que a mulher
tenha consciência dessa região perineal, saiba contrair e relaxar essa musculatura, também associada a outras técnicas, para que não chegue a acontecer isso durante uma gestação, certo? Quando a mulher começa nesse processo de incontinência urinária ou de prolapso de órgão pélvico, ela não regride se não tratar. E o tratamento é com a fisioterapia pélvica, é com o fisioterapeuta da saúde da mulher, ensinando a como fazer esses exercícios da forma correta, porque não é só contrair e relaxar a musculatura que você vai fortalecer. Existe um jeito de contrair e relaxar essa musculatura, e a mulher precisa ter essa atenção tanto para prevenir durante a gestação, como também para o trabalho de parto, certo, Alex e João? Justamente, o trabalho de parto é uma coisa muito importante a mulher ter a consciência dessa musculatura, porque ao mesmo tempo que a gente precisa saber contrair ela para ela ficar forte e não perder xixi, a mulher também precisa relaxar para num trabalho de parto o bebê conseguir passar pelo canal vaginal com maior facilidade e menos chance de lesionar essa musculatura perineal, certo? Que é o que a gente chama de lacerações, que pode acontecer na passagem do bebê durante um parto natural. Por quê? Porque a mulher ficou com uma contração muito grande nessa região, não conseguiu relaxar o suficiente e ocorreu lacerações. Ou teve a necessidade do médico fazer o que a gente chama de episiotomia, dar um pequeno corte nessa região perineal, que hoje é considerado uma violência obstétrica, para conseguir a passagem do bebê. Eu não sei nem se eu ainda tenho tempo, mas vou fazer esse comentário para os ouvintes terem noção do que é essa musculatura e da importância dela. O que é que acontece? O corpo do ser humano tem o formato, vamos imaginar, de uma caixa, e essa caixa ela vai ter frente, vai ter costas, vai ter lado e vai ter fundo. Para essa caixa funcionar perfeitamente bem, todos esses lados que eu falei precisam estar funcionando adequadamente. E a maioria da carga ela vai para o fundo da caixa, certo? Porém, quando uma das paredes mostra sinais de fraqueza, vamos imaginar a parede anterior do nosso corpo, que a mulher normalmente desencadeia durante a gestação, que é o que a gente chama de diástase abdominal. Se essa diástase depois do parto, porque durante a gestação essa diástase é normal, ela é necessária para o bebê conseguir crescer e desenvolver dentro do nosso útero. Então, depois do parto, até um ano depois do parto, a mulher manteve essa diástase acima de 2 centímetros, ela vai estar sobrecarregando o fundo do seu corpo, que é o assoalho pélvico, certo? E pode estar apresentando sinais como dor de coluna, como incontinência urinária, como, por exemplo, hérnias abdominais e várias outras disfunções. Então, a mulher precisa ter atenção por causa disso, no pós-parto, para se tratar o assoalho pélvico, para se ter atenção com o assoalho pélvico. E além de tudo isso que eu falei de importância, a mulher pode estar dando sinais também que existe alguma coisa alterada com esse assoalho pélvico através de disfunções sexuais que ela pode estar apresentando. E essas disfunções elas podem ser de lubrificação, disfunção dolorosas que a gente chama, né? Durante a penetração, a mulher sente muita dor durante a penetração e o sexo torna-se incômodo ao ponto dela não querer fazer sexo com o seu parceiro. Por quê? Esse assoalho pélvico, do jeito que eu falei que precisa contrair, ele precisa relaxar. E se a mulher, por N motivos, não relaxa durante o ato sexual, ela pode sentir dor nesse ato sexual. E isso vira um ciclo vicioso. Ela sente dor, ela não lubrifica, ela não deseja o ato sexual. E a mulher precisa dessas coisas para lubrificar, para fazer o ato sexual e para chegar ao orgasmo. Então é muito importante as mulheres terem atenção a essa fala, porque o foco do assoalho pélvico não é só gestação, como muitas pessoas entendem, né? Infelizmente a gente só dá atenção durante a gestação, mas existem muitas outras coisas associadas ao assoalho pélvico que precisam de atenção. Então é isso. Essa é a minha fala sobre o tema de hoje. Agradeço muito a quem conseguiu ouvir e absorver o que eu estou trazendo. Agradeço muito à rádio pelo convite e agradeço a João e a Alex. Muito obrigada pela participação. Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem para Yuri Veículos. Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos.
Fone 84 32 91 38 83 e o WhatsApp 9 94 23 96 06. Yuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia.